A paz do Senhor Jesus seja convosco, amados e queridos ouvintes da palavra do dia, da palavra de Deus. Que o Senhor seja convosco em todas as áreas da vossa vida. Estarei lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26. Filipe e o eunuco. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candance, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te. Assim já li. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderia entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te que de quem isto diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por esse privilégio da gente poder estar lendo a palavra de Deus. E vemos aqui a respeito do batismo do eunuco, um homem etíope, Ele era mordomo da rainha e ele estava lendo a Bíblia, Ele estava lendo bem no livro do profeta Isaías. Mas ele falou que ele não estava entendendo nada, E é incrível que Deus, que o Senhor, o Senhor Jesus, Deus na pessoa de Jesus, arrebatou Filipe. Olha que maravilha, que incrível. Filipe estava andando, de repente foi arrebatado e foi levado para um outro lugar chamado Azoto. E o Espírito Santo e Filipe, eles tinham diálogo, conversavam, Aí está dizendo aqui, para ele ir para o caminho que desce para a faixa de Gaza. Ai, que interessante, E ali ele encontrou esse homem, que estava lendo a Bíblia no carro, lendo o profeta Isaías, e perguntou assim para ele. E tudo isso o Espírito Santo falando para Filipe: Filipe, chega perto desse carro. Filipe, conversa com esse homem.
Olha só a importância de ter diálogo, né, com o Espírito Santo, com Deus, né? Ele guia, ele dirige. E assim aconteceu. Eu acho incrível isso, Deus arrebatar Felipe e colocar ele em outro lugar, né? Arrebatar de cidade, colocar em outra cidade, é interessante. Aí a gente viu que Felipe, ele obedeceu à voz do Espírito Santo e chegou perto daquele carro. E aí ele puxou o assunto, perguntou para aquele homem, para o mordomo, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele falou assim, não, como é que eu vou entender? Ninguém me explica, eu sei lá. Ó, aqui está dizendo sobre um cordeiro que foi levado como cordeiro, não abriu a sua boca e tal. Está falando de quem, né? Aí o Felipe explicou para ele que estava falando de Jesus. E Felipe anunciou Jesus para o eunuco. E o eunuco estava com o coração com a terra boa. Foi fácil. E falou sobre o batismo para aquele eunuco. E não é que o eunuco falou assim, ó, para o carro, ali tem água. E o que me impede de ser batizado? E não é que Felipe batizou aquele eunuco? Que coisa, não? Que conversão rápida, que tremendo, né? É incrível essa passagem. Aquele homem, ele era um mordomo, né? Sedento de Deus. E ele estava lá, não estava perdendo tempo, não. Parou o carro lá, eu acho que para a rainha sair, alguma coisa assim. Eu sei que enquanto a rainha estava fazendo alguma coisa, ele estava lá se enchendo de Deus, lendo a Bíblia, né? Ah, mas se fosse hoje, ele estava com o celular na mão. Pode ser, né, gente? Mas a gente sabe que quem tem temor de Deus pode estar na época moderna ou não. Quando tem sede de Deus, realmente vai pegar a Bíblia mesmo para ler. E ele pegou aquela Bíblia e ficou lendo, né? E ali ele encontrou a sua salvação. Porque o Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Então, a importância da gente ler a Bíblia, né? E, às vezes, tem muitas pessoas que têm ela, por curiosidade. Deu uma lidinha, depois não gostou muito, por causa daquelas letrinhas tudo piquitiquinha, né? Outros têm letra grande, mas desanima, começa a ler, não consegue. Aí deixa guardado, põe na estante, fica lá anos, né? Ou senão dentro da gaveta, e a Bíblia fica lá guardada. Mas aqui nós vemos que o mordomo, aqui não fala o nome dele, né? Fala que ele era um mordomo mor, ó, né? Ele era conceituado ali. E ele foi pela curiosidade, então, o Espírito Santo só de olho, né? Mas só que Felipe estava em outro lugar, bem longe, em outra cidade, né? E não tinha como pegar aquele eunuco naquela hora, naquele momento. Então foi necessário que o Espírito Santo pegou e levou ele lá. Arrebatou ele, né? O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, eis que um homem, etíope, mordomo mor de Candância, rainha dos etíopes, era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Ele foi para adorar, né? Olha como é bom a gente ler e meditar, né? Esse homem, eunuco, mordomo mor da rainha, era o superintendente, olha, de todos os seus tesouros, era importante. Ele foi a Jerusalém para adorar. Olha que tremendo, né? Ele foi adorar a Deus. Mas eu acho que ele adorou com todo o seu coração. Mas estava faltando alguma coisa, né? Aí Deus falou, esse aí é um dos meus, né?
vou pegar ele hoje, ele vai aceitar Jesus, ele vai descer as águas. Então aí o que aconteceu? O Senhor falou para Filipe, Filipe, chega pertinho desse carro aí. E aí então houve aquele diálogo, né? Que coisa maravilhosa. Como é bom quando Deus acha um coração rendido, um coração aberto para poder trabalhar, né, gente? Porque se o coração estiver fechado, não tem como o Espírito Santo trabalhar, né? E a gente vê que a gente precisa muito se apegar com o Senhor. Aqui no verso 34 diz assim: respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te de quem diz isso o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começou nessa escritura, ele anunciou a Jesus, né? E indo eles caminhando, olha só, ele desceu do carro, foram caminhando, chegaram até ao pé de água, algumas águas, e disse o eunuco: eis aqui a água. Olha só, né? Já foi tudo planejado pelo Senhor, colocando diante de Filipe o eunuco, colocando diante do eunuco as águas, foram passeando assim, já em direção das águas, né? Que bênção. Mas o que será que o Senhor quer dizer para nós hoje sobre isso, sobre águas, né? Sobre batismo? Quando se diz essa passagem aqui, quando se prega, se fala de batismo, né, gente? Será que a pessoa ainda não foi batizada? Será que você ainda não foi, né? Ou será que é necessário se renovar alguma coisa? Deus está falando conosco hoje através dessa palavra. Será que o Senhor não está chamando você para o batismo? Será que o Espírito Santo não está querendo que você desça as águas? Porque você tem ouvido a palavra constantemente. Você tem interesse nas coisas do Senhor. O seu coração arde quando você ouve a palavra. E só falta você descer as águas, né? E aqui está dizendo, e o eunuco falou assim: como poderei entender se alguém me não ensinar? Né? Então, é necessário a gente estar juntos, em comunhão com os irmãos, para que a gente venha tirar dúvidas, aprender, não é verdade? E tem muita coisa que a gente coloca na cabeça, a gente acha que está certo e não é, né? E conversando, aprendendo, a gente vai longe, na verdade, já vai ter muitas coisas que está atrapalhando. E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Até aí a gente viu que Filipe subiu no carro. Aí depois a gente viu eles entende que eles estavam andando, depois desceram do carro e foram andando, né? Então aqui Filipe sentou com ele no carro, né? Ficou junto com ele ali, né? E o lugar que eles estavam lendo era o quê? Foi levado como a ovelha para o matador. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, diz: rogo-te que... Ele está falando dele, desse mesmo, Isaías está falando dele mesmo ou de algum outro? Então quer dizer que a mente dele não conseguia entender. Ele está falando de quem? Quem que é esse que foi levado como ovelha ao matadouro? Né? Porque até então não se falavam, né? Mataram Jesus, tal, todo mundo ficou sabendo, tal, mas não é, o porquê, muitos não sabiam, né? O evangelho ainda não tinha sido pregado para muitos naquela época, né? Como hoje. Hoje, quando se fala de Jesus, já lembra da cruz, já sabe que Jesus foi levado como ovelha ao matadouro, mas até então ninguém sabia, a maioria não, né?
Aí então, depois que foram entendendo, o Espírito Santo foi esclarecendo a mente de muitos, né? Mas no começo foi bem difícil. E aí então, mas como eu estava dizendo, Eunuco estava com o coração aberto, né? E recebeu a Jesus, entendeu as palavras do Senhor e foi bênção, né? E ele desceu as águas. E ele mesmo disse, né? Ele mesmo disse: eis aqui a água que me impede de ser batizado. Então, às vezes, a pessoa fica esperando não sei o quê, né, gente? A gente não sabe do dia de amanhã. E aqui a gente viu que foi uma coisa rápida aqui, né? Deus pegou Felipe, levou lá, né? E foi assim bem resolvido, uma situação assim de uma hora para outra, né? Então, às vezes, a pessoa fica aí demorando anos. Um dia eu vou batizar. Um dia eu vou. Aí fica esperando. Não sei o quê, né? E a gente não pode ficar esperando mais nada. A hora é agora. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como fizeram lá no deserto, né? Endurecia o coração. E aí fica difícil de Deus agir quando a pessoa fecha o coração. Mas quando a pessoa abre o coração, aí é outra coisa, é outro assunto, né? Então, nesse momento, a gente vai ficar aqui meditando e vendo que obra linda, que maravilha, né, gente? Eu não sei o depois, porque aqui a palavra de Deus não diz, mas a palavra do Senhor diz aqui que Felipe foi embora e nunca mais se viu Felipe. E o eunuco, jubiloso, continuou seu caminho, né? E acontece que a rainha, né, vai saber que viu a alegria no rosto do eunuco, vai saber também se o eunuco não falou de Jesus para ela, para os outros, né? Se nós hoje aqui no Brasil, né, estamos falando desse acontecimento, na Etiópia, todos ficaram sabendo o que aconteceu ali com o mordomo. Né? Vai saber se ele não foi um grande evangelista, né, da sua época. E é isso que Deus quer também, que a gente tome decisão, porque tem muitas pessoas esperando a nossa decisão. Do seu sim a Deus depende a felicidade de muitas pessoas, né? Então Deus viu Felipe à disposição. Felipe era um diácono, né, cheio do Espírito Santo, estava à disposição do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, à disposição. Ele não tinha outro compromisso a não ser fazer a obra de Deus. E ele fez. Ele obedeceu à voz do Espírito Santo, porque a gente vê aqui que o diálogo dele com o Senhor, o Espírito Santo falava assim, vai ali, conversa com aquele homem, viu? Vai lá na faixa de Gaza, viu? Tá deserto aquele caminho lá. Mas tem alguém ali que vai chegar lá, uma coisa assim. E chega perto daquele carro lá. Então Felipe estava disposto a ouvir a voz do Espírito Santo, disposto a trabalhar. Aí fica mais fácil, né? E aquele homem com aquele coração aberto, então o Espírito Santo, agora você vai lá, Felipe, converse com ele. Mas não deu outra, né? E o etíope obedeceu a voz do Espírito Santo também. É para batizar? É necessário descer as águas? Manifestar minha fé publicamente? Tem água ali, que me impede de ser batizado. Tem alguma coisa que me impede? Então ali não houve questionamento.
porque o próprio eunuco já estava preparado para isso, né? Que bênção, que maravilha, né? E que o Espírito Santo também possa encontrar lugar em nossas vidas, em nosso coração, possa encontrar coração aberto, né? Para que a gente venha fazer diferença, né? Para que muitas pessoas que estão perdidas possam encontrar a luz de Deus através da nossa vida, né? Uma disposição da nossa parte, que às vezes as lutas vêm sobre nós e a gente quer carregar tudo sozinho, sendo que a gente tem um grande Deus que pode ajudar a gente a carregar essas lutas, né, pessoal? Oh, meu Deus! Então a gente viu aqui que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não ouviu mais o eunuco. Jubiloso continuou o caminho, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando a anunciar o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Filipe continuou, foi embora, né? O Senhor arrebatou Filipe. Então, por causa da pressa que Deus tem pressa de salvar as pessoas, porque o tempo é curto, né, gente? Olha aí, o tempo está mais curto ainda. Os dias estão encurtando mais. Uma correria tremenda. E a vida está indo embora. Os anos estão passando rapidamente. Não tem tempo mais a perder. E tem muitas pessoas aí cochilando, vacilando, né? Dividido, não sabe se vai, se fica, se vai. Fica um pouquinho no mundo, fica um pouquinho na casa de Deus, no caminho do Senhor. Ainda estão duvidosos, ainda não consertaram as suas vidas. Ah, mas eu vou ver se vai dar certo o namoro com a fulano. Vou ver se vai dar certo o meu casamento com o fulano. Daí eu conserto minha vida. Mas não pode esperar mais, não. Não dá mais tempo de esperar mais nada, né? Jesus está voltando, né? Quando a gente morre, né, o ser humano morre, Jesus voltou para essa pessoa. Então a gente não sabe que dia que nós vamos, nós não sabemos que dia que o Senhor vai arrebatar a gente. E a gente precisa estar preparadíssimo, né? Então olha aí, o Senhor está falando de batismo. O Senhor está chamando. E o que está impedindo? O que te impede de batizar? Como o eunuco perguntou, né? Eis a água aqui, é o que não falta, a água, né, gente? Não falta de jeito nenhum. Tem rios, tem tanto lugar, tem piscina, tem um monte de lugar, tem tanque de batismo. O que está impedindo? Ah, mas é que eu tenho vício, eu estou fumando, eu estou bebendo, eu não casei. Mas o que está impedindo você de consertar, né? Conserta. É quando a gente quer, a gente consegue sim. Você consegue. Você consegue ser forte se você quiser. Você pode se tornar mais forte ainda, né? Uma pessoa que ela é valorosa, ela consegue. E outra às vezes a pessoa é forte para tudo quanto é coisa, mas cai na fraqueza do vício, né? E a gente precisa cuidar da gente. Por que a gente vai ficar se deixando escravizar, né? Vamos cuidar da nossa alma, deixar nossa alma livre para o Espírito Santo, deixar nossa alma ser salva, deixar nossa alma ser feliz, glorificar a Deus. A nossa alma quer glorificar a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vou ficar com essa palavra para hoje, para nós meditar sobre o Filipe e sobre o eunuco, o mordomo mor da rainha Candace da Etiópia, né? Para que a gente venha também ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer, né? Deus abençoe seu dia, seu trabalho, sua casa, sua família toda. Fique na paz de Jesus Cristo justo, Cordeiro. Amém.